Como é que você faz para ter uma renda mensal de 10 mil reais, isso só fruto dos teus investimentos, sem você precisar trabalhar, de forma totalmente passiva? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje com um passo a passo e uma ferramenta gratuita para você. E antes do vídeo começar, me conta aqui embaixo. Qual é o teu sonho, o teu desejo de renda passiva mensal? É 10 mil? É menos? É mais que isso? É 30, 50 mil? Me conta aqui nos comentários. E eu gravo esse vídeo aqui para vocês, primeiro de tudo, porque a maioria das pessoas está se ferrando ao depender somente do INSS, da Previdência Social. Porque imagina você dedicar toda a situação financeira da tua vida lá para o final da vida, que é um momento mais delicado, e você cair numa estatística como essa aqui, ó, que 70% dos segurados do INSS vivem com apenas um salário mínimo. E aí imagina você com um salário mínimo de hoje, em torno de R$ 1.300. Será que isso vai ser suficiente para pagar as tuas contas e da tua família? Muito provavelmente não vai ser suficiente. E isso vai fazer com que você precise continuar trabalhando mesmo depois de aposentado. E agora imagina você chegando em 2030, 2050, 2060, quando você deseja se aposentar, perceber que aquele dinheiro não é suficiente, e aí chega numa segunda-feira de manhã, você já com seus mais de 60 anos, você precisa levantar naquela segundona de chuva, frio na sua cidade, e você precisa levantar para ir trabalhar. Mesmo sem tanta disposição, mesmo sem querer, mas você precisa fazer aquilo porque você precisa do dinheiro. E o pior, quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é a situação. Começam a aparecer coisas imprevistas nesse meio. E se você não é uma pessoa como a média, você não vai querer jogar essa responsabilidade toda para os seus filhos nem para os seus familiares, por exemplo. Em paralelo a isso tudo, a tendência é que seu custo de vida vá aumentando ao longo que o tempo passa. Porque afinal de contas é muito mais fácil você gastar quando você está numa idade mais avançada e além disso, provavelmente você tem planos no futuro de ter uma vida mais tranquila, de passar mais tempo com a tua família, tempo de qualidade, seja segunda-feira ou seja domingo, de você viajar e não precisar ter dia para voltar, curtir muito mais uma viagem, muito mais tranquilo, sem pensar em trabalho. Não importa o cenário que você idealiza para o final da sua vida, a única forma de você solucionar tudo isso é ganhar mais dinheiro, principalmente de renda passiva. E é justamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você precisa juntar para ter tua renda de 10 mil por mês, como você vai chegar nesse caminho e principalmente como é que você faz para chegar mais cedo nesse destino. E bom, o que a gente está falando aqui é o conceito de independência financeira, que é quanto o seu patrimônio bem investido vai te gerar de retorno já acima da inflação, que é justamente aquela renda, aquele dividendo que cai todo mês ali para você, que é suficiente para pagar todas as suas contas. E aí fica a pergunta, como criar um plano como esse? Que afinal de contas você precisa estimar um monte de variáveis aqui. Agora, a gente consegue fazer isso em 5 passos. Primeiro, saber quanto você tem para investir hoje, e não é aquele dinheiro que está na tua reserva de emergência ou está para planos de curto prazo, e sim aquele dinheiro que você já pensa para sua aposentadoria mesmo, para perder de vista. 2, quanto é que você consegue fazer de aportes mensais, ou seja, aquele dinheiro que você tira do teu salário, do teu prolabore todos os meses para direcionar para os teus investimentos de aposentadoria. Passo 3, qual é a tua renda que tu deseja no futuro? Afinal de contas, nesse vídeo a gente vai fazer as contas para uma renda de 10 mil lá na frente, mas pode ser que seja pouco ou seja muito para você. Passo 4 é você pensar em quanto tempo você quer chegar nessa renda. E o passo 5 é fazer todos os cálculos que eu vou te mostrar aqui na prática. Para isso a gente vai usar essa planilha de independência financeira desenvolvida pelo Clube do Valor e o primeiro passo é justamente esse cálculo para descobrir o que a gente chama de patrimônio meta, ou seja, justamente o valor que você precisa acumular para te gerar a renda passiva que você quer. Nesse caso, a gente está querendo uma renda passiva de 10 mil reais por mês. E o segundo dado que a gente precisa estimar aqui é quanto você vai ter de retorno dos teus investimentos já acima da inflação todos os anos. E aí vamos imaginar 2 cenários aqui. Primeiro, é um cara que investe de forma super conservadora, nunca pensou muito em investimentos, vai pegar todo o dinheiro da vida dele e vai colocar no Tesouro Selic da vida ali, que é a aplicação de investimentos mais segura do Brasil e que te rende exatamente o CDI. Investir dessa forma, nas últimas décadas, trouxe um retorno de 2,8% acima da inflação. E uma taxa de retorno dessa exigiria que o investidor tivesse um pouco mais de 4.300.000 reais para gerar essa renda passiva de 10 mil reais por mês. E eu sei que muita gente aqui pergunta: tá, Felipe, mas a Selic está em mais de 12% atualmente no Brasil. Como é que tu tá fazendo uma conta em cima de 2% ao ano? Isso acontece porque quando a Selic do Brasil está alta, é porque a inflação também está alta. A gente consegue ver isso muito claramente nessa imagem, onde a linha laranja mostra a variação da Selic ao longo dos últimos anos e a linha cinza mostra a variação da inflação. Você vê que quando a inflação sobe, a Selic sobe junto. E como na planilha você precisa botar uma taxa de retorno acima
acima da inflação, você precisa pegar justamente a diferença dessas duas linhas, que nos últimos 20 anos foi de mais ou menos 2,8% ao ano. Beleza, vamos imaginar agora que você é um investidor que estudou um pouco mais, que tem um acompanhamento de um consultor financeiro junto com a tua família para te ajudar a selecionar melhor os teus ativos, a tua carteira. E aí, nesse caso, ao invés de 2,8%, você teve uma taxa de retorno ali anual estimada acima da inflação de 6% ao ano. Ora, nesse caso, olha a diferença. O teu patrimônio que você precisaria ter é de pouco mais de 2 milhões de reais para te gerar esses 10 mil reais por mês. E agora a gente já está chegando no lugar mais apropriado. Afinal de contas, se você assiste aqui o canal Seu Dividendo, você está buscando ser um investidor cada vez melhor. Tá, vamos descobrir como é que a gente vai chegar e em quanto tempo nesses 2 milhões de reais. Para isso, a gente usa a parte número 2 da planilha, onde a gente já sabe que o patrimônio meta é de pouco mais de 2 milhões de reais. Agora, você precisa responder quanto você tem já de investimentos a partir de agora para buscar a tua liberdade financeira. Vamos supor um investidor aqui que já tem seus 400 mil reais investidos. É um cara que já começou sua jornada. E que a taxa de retorno desse investidor continua sendo de 6% ao ano acima da inflação. Se esse cara não fizer aporte nenhum daqui para lá, ele vai precisar de 28 anos para chegar no patamar de 2 milhões de reais. Agora, se esse mesmo investidor fizer um aporte de 3 mil reais por mês, esses 28 anos cairiam para apenas 16 anos. Felipe, mas eu não tenho 400 mil reais para investir, eu tenho 100 mil reais. Beleza, você consegue mudar isso na planilha e ver que o tempo para você chegar nos 2 milhões seriam de quase 23 anos. E aí pode ser que muita gente pense, Felipe, mas isso aí é só pra galera que é rica, porque afinal de contas tem que fazer aportes muito grandes para chegar em algum patrimônio melhor. Na verdade, não. Isso aqui não é nem para ricos nem para pobres. Isso aqui é a realidade. Porque afinal de contas, olha comigo aqui, para quem tá começando com 10 mil reais para investir, por exemplo, e quer fazer aportes mensais de 200 reais por mês, por exemplo, para chegar no patrimônio de 2 milhões de reais e gerar uma renda passiva de 10 mil por mês, esse cara precisaria de quase 64 anos. E muito provavelmente você não vai querer continuar investindo depois de 64 anos na tua vida. Então, por isso, você precisa encarar a realidade e entender que para chegar no teu plano de independência financeira, você precisa evoluir no teu trabalho primeiro, conseguir melhorar os teus aportes e aí sim esse plano começa a ficar mais plausível. E é justamente por saber que cada um tem uma situação diferente que essa planilha aqui vai estar de forma gratuita no primeiro link da descrição do vídeo para você baixar e você mesmo fazer o teu próprio plano, melhor ainda, com a tua família, para que vocês entendam onde é que vocês vão chegar investindo. Agora, a próxima pergunta que você precisa responder é como é que você adianta ainda mais esse período de chegar na tua liberdade financeira. E só tem uma resposta para isso, é você investir cada vez melhor com mais consciência. Não somente para aumentar a tua taxa de retorno, mas principalmente para garantir que você perca menos dinheiro em momentos mais difíceis da economia. E você faz isso em 3 passos. O primeiro deles é ter uma alocação muito clara de ativos. E traduzindo esse nome de alocação de ativos, nada mais é do que você saber, poxa, eu quero investir em fundos imobiliários, eu quero investir em ações de dividendos, mas eu também quero investir em renda fixa. Tá, quantos por cento da minha carteira eu quero ter em cada um? Será que sim, uns 20% em renda fixa, em 30% em fundos imobiliários? E uma boa alocação de carteira é você fazer esse balanceamento de diferentes classes de investimentos dentro de uma carteira para você. E é assim que você chega a gráficos de pizza como esse aqui, que é o que a gente chama de modelo equilibrado aqui no time de Wealth do Clube do Valor, onde a gente já tem as proporções ótimas de cada classe de ativo dentro de uma carteira. E lógico, isso depende do perfil do investidor, porque tem gente que é muito mais arrojado e quer investir todo o seu dinheiro em renda variável. Não tem certo, não tem errado, mas tem esse modelo de 100% de renda variável como exemplo, onde as proporções já mudam completamente. E aí o segundo passo para você acelerar a tua independência financeira é tu ter uma estratégia clara de seleção de ativos. Porque não basta você definir que quer 30% da tua carteira em fundos imobiliários, por exemplo. Você tem que garantir que você vai escolher os melhores fundos imobiliários, mais seguros e mais baratos para estarem dentro daquela carteira e te trazerem os melhores resultados. E da mesma forma para ações de dividendos, para ações baratas. Definido cada estratégia de seleção de ativos da tua carteira, você vai para o passo 3, que é o rebalanceamento a cada 3 meses dessa tua carteira. Ou seja, é aquele momento que, sei lá, tuas ações subiram em 3 meses e aí você queria ter 30% da tua carteira em ações, agora está com 35%. Ora, eu tenho que tirar um pouquinho desse excesso e colocar para onde está faltando para manter a disciplina da minha carteira de investimentos como um todo. E é exatamente esse processo que a gente faz para mais de 2 mil clientes que fazem parte dos serviços de Wealth aqui do Clube do Valor, onde um consultor financeiro especializado pega na mão de cada uma dessas famílias e ajuda elas a fazer cada uma dessas etapas, de acordo com o contexto de vida de cada um, com a profissão de cada um, com a capacidade de aporte, com o perfil de risco de cada investidor, para te mostrar o melhor caminho para você
você antecipar a tua independência financeira. E se você chegou até aqui, você pode conhecer os serviços do Clube do Valor de forma gratuita. Eu combinei aqui com a minha equipe que para quem estiver assistindo esse vídeo e preencher esse formulário que eu vou deixar aqui, a gente vai liberar uma análise gratuita da tua carteira. Ou seja, é a possibilidade de você ter a tua carteira analisada por um dos especialistas aqui do Clube do Valor. O pré-requisito para você receber isso é você ter pelo menos 300 mil reais para investir ou muito mais que isso, 1 milhão, 5 milhões, 20 milhões. Se for teu caso, preencha aqui o formulário que um dos nossos especialistas vai te ligar. Dito isso, você também tem uma ferramenta gratuita para fazer o teu próprio cálculo de independência financeira, aqui a planilha. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, clica nesse vídeo aqui que eu te mostrei por que diversificar a tua carteira é uma das maiores burrices que você pode fazer. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.